pessoal, com essa pandemia, com tantos casos de coronavírus, tantos riscos para a nossa saúde, nós não temos outra opção senão ficar em casa. Mas nem por isso a gente precisa deixar de ter as nossas aulas, deixar de aprender, deixar de ter acesso a tudo que a gente teria na escola. Então a gente vai fazer um jeitinho para os professores chegarem até vocês em suas casas. Nós temos os PETs, que são aquelas apostilas que foram disponibilizadas, mas nós também vamos usar outros métodos, textos, informações que vocês podem utilizar para aprender. Eu também optei por fazer algumas videoaulas para poder apoiá-los nesse momento. Então, nós vamos ver um pouco da revisão do que a gente já começou a ver durante o ano, que foi a parte da estrutura da Terra, as camadas da Terra, como ela é formada, onde a gente vive e como a gente depende dessa estrutura da Terra para sobreviver. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a Terra ela tem uma formação, um esqueleto esférico, redondo, é o mais próximo dela. Então, esse formato arredondado dela é nada mais do que uma pedra ali cheia de outras coisas que a gente vai falar um pouco delas hoje. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é que essa grande rocha ela é chamada de litosfera, de geosfera, que são nomes comuns que a gente vai ver nos livros didáticos, que a gente vai ver nos materiais de aula. Então, se falar litosfera, lito é pedra, é rocha, esfera de rocha, rocha esférica, ou geosfera, o geo vem de terra, de solo, Então, essa esfera que a gente tem é a Terra formada basicamente por rochas. E aí, nessa camada da geosfera, da litosfera, é que a gente fica sobre ela. E aí, o solo, por exemplo, é o quê? É rocha decomposta. São pedras, rochas que estão no ambiente, que aí, expostas ao calor, à água, ao intemperismo. Intemperismo, Essa palavra significa todas as coisas que vão afetar ali a estrutura de uma rocha e fazer com que ela comece a se decompor, Então, ela vai se espalhando ali, formando solo num determinado ambiente. Então, a gente consegue ver, por exemplo, uma serra, ela é uma pedra exposta. E aí, à medida que ela vai rachando, vai trincando, vão se formando aquelas camadas que começam a nascer plantas, geralmente plantas que sobrevivem nesses ambientes. E essas plantas, as raízes delas ali vão ajudando a decompor aquela rocha e vai se formando o primeiro solo ali a partir delas. Isso é intemperismo. Então, o solo é o quê? Parte da litosfera, da geosfera, que é essa parte do esqueleto da Terra. E aí a gente tem os continentes, a gente pode pensá-los como estruturas formadas não só por solo, camada superficial, mas por rochas também. Então, ao longo do planeta Terra, a gente tem essas camadas que a gente vive sobre elas. E essas camadas continentais, eu não vou fazer o formato delas aqui bonitinho, porque eu sou péssima nessa parte, Mas a gente pode imaginar alguma coisa, mais ou menos assim. Então, a gente tem algumas massas continentais, a gente tem massas continentais separadas, e aí, entre elas, a gente tem o quê? Uma parte muito importante da Terra, que preenche várias regiões aqui da litosfera, que é a parte composta por água. E aí essa parte a gente chama de hidrosfera, esse prefixo hidro vem de água. E aí a hidrosfera, ela é composta não só pelos oceanos, mas tudo que é água, os aquíferos, que são aquelas grandes regiões, sob o solo, com acúmulos gigantes de água. A gente tem rios, a gente tem lagos, todos eles compostos aqui por água salgada, água doce, água congelada, o que for. É a nossa hidrosfera. Então, se a gente fosse preenchendo aqui com a massinha azul ao longo do planeta Terra e a gente fizesse o formato certinho, a gente chegaria mais ou menos ao que a gente vê lá naquele globo terrestre. Não tem um globo terrestre aqui na minha casa, então a gente está improvisando aqui como dá. Então, a hidrosfera, vamos deixar essa partezinha aqui só para representar, seria essa parte composta de água. Mas a gente tem uma parte da água que não está só presa aqui ao planeta Terra, A gente tem as nuvens, que são nada mais do que água ali, em estado gasoso, que está circulando ali na nossa atmosfera, que aí seria a terceira camada da Terra, não menos importante. Então, se a gente pegar a parte de litosfera, geosfera, a gente está falando da Terra, com todos os continentes, o solo, toda essa estrutura que a gente vive sobre ela. Se a gente pegar a parte da hidrosfera, a gente está falando de todos os corpos d'água, toda a água que existe no planeta Terra,
seja na forma líquida, seja congelado lá nos polos, né, as grandes geleiras, Antártica, seja na forma gasosa. E aí a gente tem um envoltório de gases em torno da Terra, que é a atmosfera. Então a gente poderia imaginar mais ou menos isso aqui. Só que não é uma camada de gás, né, envolvendo o planeta Terra. A gente tem várias camadas de gases aqui que envolvem o planeta. E aí essas camadas de gases diferentes, elas têm também, não só a constituição delas, mas temperaturas diferentes, pressão diferente. Então, dentro de todas, né, as possibilidades aqui que a gente tem, a mais próxima da gente para falar aqui acho que é a mais interessante, que a gente tem 70%, mais de 70% de nitrogênio, gás nitrogênio, né, formando a atmosfera onde a gente está. E aí uma porcentagem menor de oxigênio, gás carbônico e outros gases misturados. E acima, né, da nossa camada aqui mais próxima, a gente tem várias outras. Então, tem camadas que aviões voam aí, que são extremamente frias, né? E camadas que já são mais quentes. Então, todas essas camadas, elas formam uma zona protetora aqui em torno da Terra, que impede que os raios que vêm do Sol, né, raios ultravioletas, por exemplo, cheguem à superfície do planeta sem proteção nenhuma. Então, elas são como um filtro para a gente. E elas também impedem que o calor, né, do Sol entre com tudo aqui e cozinha, asse a gente aqui na superfície da Terra. Então, a temperatura na Terra, ela é, né, amena em boa parte dela, né, permite a sobrevivência da gente de outras formas de vida, porque a atmosfera nos protege. E também nos protege durante a noite, que é quando o calor da Terra, né, que chegou com os raios solares, ele não vai estar ali. Então, se o Sol está aqui, a Terra está girando, vai ter algum momento que a gente vai estar numa parte da Terra, né, do planeta, que o Sol não vai estar, né, irradiando 24 horas por dia. Então, ele vai ficar mais ou menos 12 horas, e aí, à medida que a Terra vai girando, a gente vai ficar sem exposição à luz solar. A gente morreria congelado se não fosse a atmosfera. Ela funciona como um cobertor, né, que impede que esse calor dissipe para o espaço. Então, a atmosfera não são só gases em volta e gases que a gente respira, são gases protetores. É o que permite que exista vida na Terra, né, que a água tem o ciclo dela como é. Então, a atmosfera é fundamental para a sobrevivência dos organismos vivos aqui na Terra. E esses organismos vivos, eles correspondem à quarta camada, né, da Terra. Mas não é bem uma camada, porque a gente pensa em camada em coisas sobrepostas. A gente também usa o terminologia esferas, mas aí a gente teria que imaginar 4 coisas redondas, né? É um pouco difícil esse conceito. Mas basicamente a gente tem a geosfera, que é a parte da Terra, né, formada por rochas, solos, a hidrosfera, formada por água, a atmosfera, formada basicamente, né, pelos gases, mas a gente tem também a biosfera, que seriam todos os organismos vivos que ocupam, né, o planeta. Então, se a gente pensar em todas as formas vivas que tem no ar, a gente pode pensar, né, nos organismos como os vírus, os fungos, as bactérias, que são organismos vivos que estão ali presentes e são partículas tão pequenas, né, que eles conseguem flutuar no ar, ou pelo menos por um tempo. Então, se a gente pensar, por exemplo, no coronavírus mesmo, ele fica, né, no ar por um bom tempo, depois que uma pessoa espirra ou respira num determinado local, se essa pessoa estiver infectada. E aí, se a gente entrar num elevador, que uma pessoa está com coronavírus, espirrou, daí uma hora e meia, a gente ainda pode estar em contato com o ar, né, repleto dessas partículas virais e acabar se infectando com a doença. Então, no ar está cheio de organismos, muitos mesmo. Se a gente pegar a camada da hidrosfera, a gente vai encontrar organismos vivos na água líquida dos lagos, dos mares. A gente vai encontrar organismos vivos ocupando as áreas geladas da Antártida, por exemplo, e para todo lado também na hidrosfera. E na crosta terrestre, inclusive nós, né, os organismos vivos que vivem sobre ela e também dentro dela, né, se a gente cavar a Terra, uma boa parte dos primeiros metros, a gente vai encontrar organismos vivos ali de todo tamanho, né, microscópicos como fungos e bactérias e vírus, mas também organismos maiores. A gente cava um pouquinho, a gente vai encontrar minhoca, a gente vai encontrar centopeia, a gente vai encontrar bichos que se escondem ali, né, baratinhas, escorpiões, etc. Então, toda a biodiversidade da Terra corresponderia a essa quarta esfera, que é a biosfera. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.